Ela volta bem na hora que eu vou beber água, né, ô Claro. mas tá bom, tá tudo certo. Ó, a gente escutou aí um pouquinho, resumindo, o entendimento que de fato não ia ter uma luz ali no fim do túnel com a sequência do Fernando Diniz. Foi o que falou. E aí eu quero saber se de repente até colou ali a justificativa da renovação, que ele vinha conversando já antes, tal, depois que o anúncio foi feito. Para mim não colou, mas tá aí a justificativa do Mário Bittencourt. E a confirmação do Fernando Diniz, de fato, demitido. A gente falou bastante sobre o Diniz ontem no de placa também. Que acho que não tinha não dá pra gente ver uma luz, né, o Gi? Não, eu vou repetir o que eu já falei milhares de vezes aqui. Para mim, o Diniz só sabe jogar de uma forma, mostrou isso nos últimos jogos e ia continuar batendo numa tecla que nitidamente não ia resolver por um milagre. Ele fazia o mesmo tipo de escolha, apostava no mesmo sistema de jogo e até acredito que isso foi prejudicado, os resultados, por também peças que ele não tinha, peças que estavam rendendo menos. Só que a partir disso, sabendo disso, que você não tendo aquelas peças, você não tendo o rendimento de determinados jogadores, você não estava conseguindo sucesso, ele precisava buscar um outro estilo, precisava tentar ali um ajuste tático para resolver esses problemas, coisas que ele não fez. Então, teve muita chance e não mudou de ideia e acho que realmente não ia mudar. Eu não trocaria o Diniz, faz parte do pacote. Mas tudo que a Gil falou, de novo, concordo plenamente com ela. É um treinador de uma nota só. Às vezes parece que ele gosta mais de jogar do jeito dele do que de ganhar. Isso, evidentemente, é ruim num esporte. Né? É legal em termos filosóficos, mas eu não gosto. E respeito e em momentos admiro. Não estava legal, mas o problema é o seguinte. Não é o meio de campeonato, 11ª rodada, está muito ruim. Eu manteria o Marcão, porque precisa de um mínimo de continuidade. Um problema de um trabalho, digamos assim, tão autoral como o do Diniz, é que ou você traz nem o Bielsa, o Diniz não vou dizer que é o único, que é o gênio da... Porque, assim, insisto... Autoral. É autoral, mas os dinizistas são muito dinizistas, mais que o próprio Diniz. E os não dinizistas acho que ele salga a terra. Também não acho que é o caso, e nem é o da Gil, né? Eu estou muito na linha dela. Eu gosto muito, admiro, acho legal no futebol e na vida ter pessoas como o Diniz, mas nesse momento agora, praticamente, que o momento é muito ruim, uma solução de continuidade é muito complicado você assumir um trabalho do Diniz, né? Então acho que o Marcão seria mesmo a melhor coisa, e não porque ele pensa exatamente igual, mas porque ele está lá e é um cara bárbaro que conhece muito de futebol e de Fluminense. Porque tem meu dever dizer, perdeu o Nino, só agora vai ter o Thiago Silva, o André faz uma falta desgraçada e, sobretudo, perdeu o Cano, que existe ainda dentro do Cano, perdeu o Marcelo, que existe dentro do Marcelo, perdeu o Ganso, que existe dentro do Ganso. Todo mundo está jogando menos. Ainda também está sem o Arias, e quando voltar não se sabe se vai ficar, por conta do mercado, pelas qualidades do Arias. Então, assim, é um momento terrível para o Fluminense, mas eu acho que potencializa com a saída do Diniz. Eu não teria demitido. Antes do Fragoso, só passar a informação da nossa linha Nastari, que o Fluminense, nesse momento, ele não procura ninguém no mercado, tá? Vai seguir com o Marcão. Eu acho a melhor solução. Interino, coisa e tal, mas, de repente no andar da carruagem, já conhece também um pouco dos jogadores, conhece muito bem o ambiente. Muito querido, então, respeitado. nesse momento, o Fluminense não está de olho no mercado para buscar um técnico, tá? Rodrigo Fragoso, até já projetando assim, de repente, o estilo do Diniz, onde que de repente ele se encaixaria? Porque a gente está vendo aí algumas mudanças, né? Tem técnico pressionado, o Vasco sem técnico, tem o Corinthians que tá o outro Oliveira nesse vai, não vai. Tem o Santos que ele já fez um trabalho ali, o Carille que conseguiu aí dar uma resposta, mas também... O Abel enfim, Ferreira tá nessa aí. Não fala isso. No Ancelotti. Não, do mundo... Não. O Abel Ferreira, No Brasil tá desse jeito. o Abel Ferreira, inclusive, hoje se torna o técnico mais longevo da história do Palmeiras. É verdade. Ultrapassa por um dia Oswaldo Brandão, o terceiro Loucura, colocado é Luiz Felipe Scolari. E segundo mesmo. o próprio Abel, para a TV Palmeiras, um trabalho que ele imaginava que duraria entre 3 e 4 meses e deve ir a 4 anos. Tem também o Atlético Paranaense, né? Que inclusive já fez uma sondagem. Sim, já tá? sondou o Atlético Paranaense. É um clube que, quando gosta... assim, é difícil, né? Porque ele é um clube de um poder muito centralizado, né? Então, partindo desse princípio, não são muitas chaves que tem que virar para alguma coisa mudar de maneira repentina por lá. É uma chavinha só que vira, acabou. Não à toa o Atlético tem trocado bastante de técnico, né? Embora nesse caso específico ele foi trocado, né? Nesse caso foi trocado, evidentemente. Agora, quem vai contratar o Diniz? Cara, o Fernando Diniz, ele
seja qual for o clube, ele vai precisar de tempo para trabalhar. Seja qual for o clube, ele vai precisar de tempo para colocar o modelo de jogo dele, que é muito autoral, que demanda muitas alterações, que demanda alterações nas funções dos jogadores, né? Que demanda uma compreensão maior. A gente viu isso na seleção brasileira. Eu estive na cobertura da seleção brasileira no período de Nice. E alguns jogadores falaram em on, inclusive, que estava difícil de entender. Sim. Estava difícil de entender. Então, seja qual for a equipe, vai precisar de tempo. Vai precisar apostar E é o que mais no se tem modelo tempo no Diniz. futebol brasileiro. Não vai poder apostar no Diniz como um bombeiro. Eu acho que esse é o grande ponto. O Diniz não é um técnico bombeiro. O Diniz não vai chegar à zona de rebaixamento de algum lugar e sair com garantia de... Não, nós vamos fechar a casinha, vamos deixar a defesa segura, vamos sair só no contra-ataque, vamos ver se a gente consegue umas 3 vitórias por 1-0, já dá uma mudada no ambiente. Ele não vai fazer isso, né? Então, não é um técnico bombeiro que está no mercado. Eu sei que Aliás, não é fácil. ele bota fogo. Então, eu sei que não é fácil essa Às vezes relação, ele bota fogo, né? Só... mas assim, ele também só fica desempregado se ele quiser, né? Sim. Porque assim, Ó. não é pelo estilo de jogo que ele tem que ele não vai receber proposta, entendeu? Bom, Porque de repente ele ficou muito depende. marcado com aquela história da seleção que não foi legal, meio que de se tornar um cara esquecido. Dentre as opções que nós temos, ele não é um técnico ruim. Ó, e lembrando quando ele chega ao Fluminense em Mas abril não dá de pra 22... colocar o Diniz no Vasco, por exemplo. Não acho que é o caso. Ele acho que vive um momento, na verdade Mas não acho que ele, nem o mas o Diniz que é o futebol Vasco, né? brasileiro vive um momento de busca por técnicos Não é estrangeiros qualquer a lugar todo que ele vai custo, dar certo, independentemente dos resultados dos técnicos estrangeiros, né? Porque em muitas ocasiões Não, a gente e do lembra só estilo dos do resultados treinador positivos e estrangeiro, né? esquece dos inúmeros que passaram por aqui e não funcionaram ou nem tiveram tempo para funcionar. Eu como acho foi que o o caso Diniz do tem Álvaro passaporte português. Pacheco. Não tenho a menor ideia mas dessa é bem- informação. é Eu bem acho que difícil. sim. Mas- Aí ele pode se apresentar, olha. Mas o Põe um ponto... bigode, deixa o bigode crescer ainda mais e vai lá, olha, eu sou... O ponto é que É o jeito. muitas equipes têm buscado soluções de fora, soluções estrangeiras, né? Então isso pode fechar um pouquinho mais o seu. não tem nenhuma Eu dúvida só que- queria falar um pouquinho também da última chegada dele, foi em abril de 22, ou seja, no comecinho do Campeonato Brasileiro, e ele é terceiro colocado. Então essa coisa, não, o Diniz tem que ser um trabalho... Não, e de novo, gente, não tem... Alguns conseguem fazer no meio, o bombeiro, outros precisam de um certo tempo, o Diniz também, mas no Fluminense, que é a casa que ele já conhecia, ele já conseguiu bater o terceiro lugar e no ano seguinte ganhar uma Libertadores. Então assim, não é... não, tem que ser só no começo do campeonato. Pode ser, mas de novo, depende do que você pretende para o time, os jogadores que ele tem à disposição. É um pacote, não é tão fácil você contratar o Diniz nesse aspecto. Eu também acho. É Eu um acho que o contexto. Diniz não cabe É em mais todo time. complexo. E no caso do Vasco, não me parece o treinador. Mas se você Eu acho olhar que ele- nos times que ele caberia, me fala qual a O possibilidade. Atlético Não, o Paranaense, Atlético até ele Paranaense, já eu acho que trabalhou. ele tem boas o Atlético peças. Pode ser. É Eu acho- a melhor opção eu e acho que o talvez Atlético a ele tem única boas opção, peças. sinceramente, no Eu não momento. sei. Não a sei, não o ser que Cruzeiro, eles- o Cruzeiro também tá fazendo um time bom, tem boas peças. Pro jeito que ele gosta, eu acho que a qualidade das peças é algo fundamental pro trabalho dele. Não tem Eu como acho que ele não você fica, tirar o não fica um Diniz mês de qualquer empregado, não, tá? equipe com perspectiva. O Diniz tem boas ideias e em algumas ocasiões Eu gosto. funcionam, Mas em não outras dá pra não, assim como imaginar o qualquer Diniz no treinador. Vasco. Não, mas não dá pra no imaginar em nenhum lugar. Mas o- Vasco e Não vai Corinthians. Mas eu acho que para por exemplo, o não é o momento, caso. bombeiro é a exceção para o Diniz nesse momento. Pode ser, Ele não pode é um ser. técnico bombeiro. Ele não vai sair fechando casinha, segurando o jogo. Vamos tentar trabalhar da Não é maneira mais dele. segura. Não vai ser o objetivo Ele dele. não Tanto fica que desempregado um o mês. próprio Simões chegou a falar aqui no De Placa ontem, aquela questão de que é um dos times mais expostos do campeonato e ele foi enfrentar o Flamengo de maneira absolutamente exposta. Ele não sentiu o momento para dizer, não, é hora de fechar a casinha. Não tá na conta dele esse tipo de coisa. Pô, ele jogou do jeito dele contra o Manchester City, gente. Não dava pra esperar outra coisa, Bem. não. É isso aí mesmo.